Hello, how are you? We are back. Nós estamos de volta e agora para o volume 5, a semana 1. Como vocês bem sabem, nós da Escola Online estamos em diversas redes sociais. Você já está seguindo a gente lá no Instagram? Tanta coisa bacana aparecendo por lá. Corre lá, viu? Se inscreva. E nós, eu continuo aqui. Eu sou a Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, we are back. Como vocês vão perceber agora, nós vamos tratar de alguns temas nas próximas semanas que são muito importantes e parecem até um pouco psicológicos, né? Ele pega e fala assim, você sabe qual é a sua identidade? Não está falando daquele documento, está falando daquela perguntinha, who am I? Quem sou eu? E ele pega e propõe para você, imagine você se apresentando em uma dinâmica de grupo para conseguir uma vaga como estagiário em uma empresa mineira. O que você diria? Pense um pouco e escreva um pequeno parágrafo sobre quem é você, who are you, né? Vai ter que ter o seu nome, a sua idade, a cidade onde você mora, a escola onde você estuda, coisas que você faz e coisas que você gosta de fazer e coisas que você não gosta, né? I like, I don't like. E ele pede pra gente, olha só, seguir o modelo. Seguindo esse modelo, gente, eu coloquei assim, mais ou menos, o que você pode colocar, e eu coloquei mais ou menos aquilo que eu, como que eu colocaria se eu tivesse na idade de vocês fazendo essa atividade. Então eu peguei e falei, hello, I'm Thaís, né? Quem eu sou, meu nome, I am. Aqui você vai colocar esse I am, aqui vai ser o seu número, a sua idade, né? Vamos lá, 15, 14, né? Geralmente são as idades de quem está no primeiro ano. Years old, que eu uso daqui para poder falar quantos anos, né, eu tenho em inglês. Qual que é a cidade que você mora? I live in Viçosa, né? É o nome da cidade onde eu moro. E eu coloquei qual que é a minha profissão. I am a teacher. Eu sou uma teacher. O que você pode colocar? I study at... Você vai colocar study, que é o verbo estudar aqui, ó, né? Você vai colocar o nome do colégio que você coloca. E aqui, gente, eu coloquei colégio, mas você pode colocar igualzinho tá aqui. Se eu colocar o nome da sua escola, colocar o quê? School? Ou então você pode colocar o quê? High school, que significa esse ensino médio, tá bom? And I like reading books and watching movies. E realmente é o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de ler e também gosto de assistir a movies. Eu coloquei aqui sitcoms também, porque são aquelas séries, né? As séries hoje tomaram conta de tudo e a gente está amando, né, assistir essas séries. But I don't like horror movies. Por incrível que pareça, gente, é igual o que tá ali, porque realmente eu tenho pavor. Para vocês terem uma ideia, quando eu assisti ao final, não apenas os últimos episódios de Stranger Things, gente, eu não dormia, parecia que a parede estava se movimentando, e realmente, e aquilo nem é um filme de terror, né? Muitos falam que é muito levinho, eu já não consigo. Então, realmente, eu tenho pavor a horror movies. E aí, no final, that's me. Aqui vai ser uma apresentação bem pequena, você pode colocar algumas coisas que você gosta de fazer. I like to play soccer, eu gosto de jogar futebol, não tem problema, tá bom? São só algumas opções que você pode colocar aqui. Agora, ele pega e fala assim, de acordo com a definição da Oxford, a identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa de forma a individualizá-la, né? Torná-la única. Com base nessa definição, descreva em português seu ponto de vista sobre a identidade do povo brasileiro. Mais uma vez, gente, uma coisa extremamente o quê? Pessoal, né? O que você acha que particulariza, né, o nosso povo, a nossa nação? E eu coloquei que o povo brasileiro é fruto de uma junção de culturas e povos. Então, não só pessoas vindas de locais diferentes, mas com isso trouxeram o quê? Aí eu coloquei aqui os seus hábitos, né, as suas culturas, os seus costumes.
que fala essa miscigenação nos torna únicos. Eu realmente concordo com isso. Além disso, devido à grande extensão territorial, podemos dizer que dentro do Brasil há vários Brasis. Então, se você já viajou um pouquinho, se você já teve essa oportunidade de ler um pouco sobre as diferentes características de pessoas que moram no nosso Brasil, gente, região norte, região nordeste, região sul, centro-oeste, nós estamos aqui no sudeste, quantas pessoas que vivem, né, de uma forma diferente, até pelo próprio clima, pela própria vegetação, né, na qual elas estão inseridas. Aí eu coloquei que cada região, nós vamos ter determinados costumes bem peculiares, mas todos nós estamos inseridos no mesmo país. Isso tudo é Brasil, né? E isso é uma coisa muito rica, né? Que a gente deve sempre o quê? Valorizar. Sem falar, né, gente, os diferentes sotaques, que é uma coisa que realmente eu acho muito bonita. Vamos pensar dentro de Minas Gerais. Como as pessoas, né, se expressam de forma diferente devido ao quê? As influências que nós temos até dos próprios estados, né, que nos cercam, né? Se eu tô mais ao norte de Minas, você tem aquela influência lá do Nordeste. Se eu tô mais ao sul de Minas, tem aquela galera que vai falar um pouco o quê? Parecida, né, com as pessoas do estado de São Paulo e assim por diante, né? Você se considera um bom conhecedor da história da sua nação? Você sabe? Você pesquisa sobre isso? Você gosta de ler sobre isso? Conhecer a nossa história também pode significar saber de onde nós viemos e de onde vieram os nossos antepassados. Né? Isso aqui é uma verdade, né? Muito grande. Pare para pensar um pouco sobre o que você sabe da história da África. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que uma pessoa pesquisou. E é bem interessante essa parte, né? Nós temos aqui uma coletânea, né, de livros, só que tem uma característica muito diferente sobre ela. A história que vamos conhecer a seguir é narrada por Zainab Badawi, uma jornalista britânica sudanesa, tendo nascido no Sudão e mudado com sua família para a Inglaterra, mas aos 2 anos de idade. Ela vai narrar um pouco sobre como soube mais da sua identidade a partir do momento que descobriu a coleção de 8 volumes elaborada pela Unesco, História Geral da África. A História da África, olha só o diferencial dela, escrita por eruditos africanos. Ah, como que isso faz diferença, né? As próprias pessoas daquele local escrevendo a sua própria história e não pessoas de fora, né? Que vão ter uma visão com certeza um pouco diferenciada. E agora, olha só, ela coloca aqui pra gente um textinho, né, que fala que a África tem uma história muito rica e complexa, mas existe um desconhecimento generalizado de toda essa herança, né, que esse grande continente deixa para nós. Um célebre historiador britânico disse certa vez que havia apenas as histórias dos europeus na África. Ou seja, como que aconteceu todo esse processo, né, toda essa influência? Mas tá, e cadê a história do povo africano, né? E aí Zainab Badawi tem se perguntado o que está por trás dessa falta de conhecimento. E a gente vai ver as perguntas que ela se fez e o porquê, o que gerou essa inquietação. E tem olhado para o registro histórico de uma série histórica africana na BBC World News. Então, teve, né, uma série de reportagens, documentário, falando um pouco sobre isso. Isso gerou uma certa inquietação. Aí ele colocou um texto para nós e eu trago o texto aqui mais à frente para vocês. E aqui, gente, só o título dele já é uma coisa fantástica, né? One of Africa's Best Kept Secrets, Its History. E ele pega e fala que é um dos segredos mais bem guardados da África. E qual que é esse segredo? Será que é algum monumento, uma escultura? Aí ele pega e fala, a sua própria história, né? É uma coisa que às vezes as pessoas não sabem sobre a história desse continente. E ele pega e vai falar aqui sobre uma série de coisas. Que acontece? Nós vamos respondendo as questões e depois qualquer dúvida você pode voltar aqui no texto, tá bom? Para ficar uma coisa mais direta e um vídeo não tão longo. E aqui ele pega e fala assim para você. Segundo o primeiro parágrafo, o que é encontrado um pouco mais ao sul do Cairo, no Egito, ao longo do rio Nilo? A quem isso pertencia e onde se localiza atualmente? Né? E aqui eu coloquei mais ao sul, ao longo do rio Nilo, há 1000 pirâmides que pertenciam ao reino de Kush.
no que hoje é o Sudão. E aí essa informação, ó, eu coloquei aqui para você mais ou menos grifado onde começa a falar no texto, tá bom? É importante você fazer essa ligação, entender a pergunta, voltar no texto e achar essa informação. É isso que o Enem quer de você, tá bom? E a gente está no primeiro ano, teacher. Não tem problema, a gente precisa já se preparar para isso, tá bom? Não deixa para se preparar lá no terceiro, não. Começa agora no primeiro. Dá tempo ainda. Para assim você vai poder ter uma escolha. Você vai poder escolher qual que é a carreira que você vai ter que seguir, tá bom? Aqui, a atividade número 5, ela fala, você sabia sobre a existência dessas outras pirâmides, além daquelas famosas que nós temos lá no Egito? Você sabe alguma coisa a mais que você pode dizer sobre o reino de Kush? Gente, eu realmente não saberia se não fosse esse texto, tá bom? Com base nas informações do texto, escreva uma narrativa contando uma história a um amigo. Então você vai contar alguma coisa para alguém. Você vai responder o que era esse reino de Kush, a extensão da sua influência, a duração do reino e suas conquistas e o seu legado cultural. Todas essas informações estão aonde, teacher? Estão aqui no texto e eu coloquei para você aqui a tradução de tudo. Vamos lá? Eu pego e coloco aqui como uma proposta, gente. Lembre-se sempre disso. É uma proposta. Você pode acrescentar, você pode mudar. A resposta precisa ter aquele seu caráter, né? Aquela coisa que você gosta, aquela pincelada pessoal, tá bom? Caro amigo, eis que preparando uma aula essa semana me deparo com a história do reino de Kush. Eu não tô contando para um amigo? Eu coloco que ele foi uma superpotência africana e sua influência se estendeu ao que hoje é chamado de Oriente Médio. O reino durou muitas centenas de anos e no século VIII conquistou o Egito e governou por quase um século. Né? E como que a gente nunca ouviu falar? Eu, pelo menos, nunca havia ouvido falar, né? O que resta do reino é igualmente impressionante. Mais de 300 dessas pirâmides ainda estão intactas, quase intocadas, desde que foram construídas há quase 3.000 anos. Então, com isso, eu contei para o meu amigo as informações, né, que ele pediu para poder passar, tiradas todas do texto, tá bom? Esta aqui, ó, vem a ser a pessoa, né, que ficou inquieta com algumas coisas. Por que ela colocou como um segredo, né? Aí tem esse texto aqui para você. E aqui eu coloquei aqui também a tradução, tá bom? E aqui ela vai falar sobre que alguns anos atrás ela visitou as pirâmides e quando ela voltou para casa ela fez algumas perguntas para os pais dela. E a resposta o fato deles não saberem muita coisa sobre o próprio país deles, sobre o seu próprio continente, a deixou um pouco assim inquieta. E no final ele traz aqui a opinião de um paleontólogo, né? E é isso que a gente vai responder nas próximas questões. Ele pega e fala, de acordo com a frase, some years ago, I visited these pyramids. Então ela está falando que algum tempo atrás, alguns anos atrás, ela visitou, né, essas pirâmides. E aí que pergunta o que ela fez ao saber desse reino de Kush e ao retornar de sua visita naquele país. Eu coloquei que ela visitou, né, essas pirâmides e ao retornar, aqui é reino, faltou a letra E. E ao retornar, aqui ó, tá juntinho, sorry guys, desculpa. E ao retornar ao Reino Unido, ela perguntou aos seus pais o que eles sabiam sobre os locais, esses locais históricos africanos, né? E aí, olha só o número 7. Que curiosidade em relação aos seus pais ela teve ao voltar da sua viagem. O que ela achou da resposta dos pais dela e por quê? Lembra que eu falei para vocês que os pais dela, eles são de origem africana, entretanto eles não sabiam bastante sobre a história do seu próprio país, não sabiam muita coisa. E ela achou isso um pouco estranho, pois os dois, né, sabiam mais sobre Henrique VIII e pontos chaves da história britânica do que do próprio país do qual eles se originavam, né? E aqui ele fala, conforme o dicionário Priberan, a palavra anátema expressa maldição e vergonha. Levando em consideração o significado desse vocábulo, explica a declaração do paleontologista. Ele pega e fala, esse paleontologista, ele fala que ele contribuiu para poder fazer aquela enciclopédia, né, o primeiro volume, vocês viram lá, né, que eram vários livros. Ele diz que ainda acredita que o fato de os humanos terem se originado na África, muitas pessoas, né, é uma anátema para alguns ocidentais. Então, alguns ocidentais entendem isso como sendo uma maldição, como sendo uma vergonha, que preferem negar as suas origens africanas.
E ele pergunta por que isso seria uma maldição, uma vergonha. E eu coloquei, o fato de os humanos terem se originado na África seria visto por alguns ocidentais como uma maldição ou como algo que fosse um motivo de vergonha. Por esse motivo, muitos preferem negar as suas origens, o quê? Africanas. Então, a pessoa acha que ter se originado lá venha a ser um motivo assim do qual ela não deva se orgulhar. E aí, gente, e eu me pergunto assim, o porquê que isso acontece? Ela vai trazer sobre isso na próxima semana, né? Esse tipo de questionamento. Eu acho que é uma coisa muito desconhecida, né? Muitas pessoas não sabem a riqueza, né? O real valor, a magnitude, né? De nós termos nos originados, o ser humano, né? Essa coisa vem muito do lado ocidental, né? Acho que é por causa da cultura dominante um pouco. Então começa a se perguntar por que você acha que muitos têm essa vergonha? E a gente vai discutir isso um pouco mais pra frente, tá bom? Agora, meus queridos, nós vamos falar um pouco aqui de grammar, né? Da parte gramatical, porque a última atividade, ela fala assim sobre o simple past. E aí, ela não explicou pra você assim muito o que vem a ser. Então, gente, a gente vai ver aqui, ó, que o simple past, eu trago aqui pra você, ó, eu vou voltar naquela outra tela, eu trago pra você aqui a estrutura. Ou seja, como que eu faço para fazer uma frase usando o simple past? Eu vou ter que ter o sujeito, eu vou ter o verbo, eu vou ter um complemento. Isso numa frase afirmativa. Só que o verbo, aqui, ele tem algumas peculiaridades. E são essas peculiaridades que eu quero tratar com você aqui, tá bom? Isso tudo sobre o past simple, simple past, passado simples. Ok? Porque existem três formas. Existem os verbos regulares, os irregulares, e eu jamais posso me esquecer o quê? Do verbo to be. Então vamos devagar, vamos com calma. As regras vão ser diferentes para o verbo to be, que é um verbo de estado, e para outros verbos de ação. Então preste atenção. Vamos com calma. Os verbos regulares, que são aqueles, né, de ação, correr, cantar, pular, ele pega e coloca aqui para nós que, como regra geral, na afirmativa, aqui ó, isso é muito importante, eu vou precisar apenas de acrescentar o ED. Professora, mas se ele terminar com E, não tem problema, só acrescente o D. Então aqui o work, eu coloquei worked. Dance, eu coloquei danced, porque já tem o E, só acrescentei o D. Professora, e se forem verbos terminados em CVC? Consoante, vogal, consoante. Então vamos ver aqui, ó, stop. Consoante, vogal, consoante. O que eu vou ter que fazer como regra geral? Eu vou dobrar a última consoante, fiz aqui, ó, dobrei o P e acrescentei ED. Então eu falo stop. Perceba que quando eu falo stop, a palavra tônica, aquela que é mais forte, a palavra numa sílaba, né? É a parte final. Up. Então, olha só, essa regra aqui, ela vale para além da palavra ser CVC, consoante, vogal, consoante, a sílaba tônica ser a última. Professora, mas aqui, listen. Listen, professora, é listen. Ah, você percebeu que listen não é listen? A sílaba tônica está lá no iniciozinho dela. Então, apesar dela ser C, V, C, ou seja, N, E, T, consoante, vogal, consoante, ela vai o quê, ó, para a regra geral. Ela vai aqui para cima, eu vou só acrescentar o ED, porque a parte tônica, a sílaba tônica não é a última, ok? E aqui, olha só, uma última regrinha, são verbos terminados, gente, em Y. Quando eu cheguei em Y, eu vou tirar o Y fora e vou acrescentar o IED. Então, studied. Perceba, por favor, que isso é na afirmativa. E eu aposto que você também está se perguntando aí, professor, e o verbo play? P-L-A-Y. Jogar, brincar? Gente, o verbo play, ele termina em Y, mas antes do Y, né? Eu tenho o quê? A vogal A. Então, eu não tenho antes do Y uma consoante. Essa informação aqui, ela é muito importante. Geralmente, quando eu estou dando essa aula, né, na escola, eu divido em vários dias, em várias semanas. Aqui é normal você ter algumas dúvidas, então assista o vídeo mais de uma vez, né? Faça suas próprias anotações. Quando você escreve, você entende melhor. Para mim, isso aqui é muito tranquilo. Por quê? Porque eu lido com isso todos os dias nas diversas séries nas quais eu ministro as minhas aulas, né? Então, é normal
Aproveite que você está no primeiro ano, comece a formar o seu banco de dados, tá bom? Aí agora, professora, aqui ó, nós vamos ter o quê? Os verbos irregulares. O nome já fala irregular, aquele que não tem uma regra. Como assim, professora? Eu não vou poder escrever aqui um resumo? Não, o resumo você vai conseguir em relação aos regulares aqui do lado. É uma lista. E eu coloco sempre um coração porque em inglês, para eu falar que você precisa memorizar, decorar, você vai falar I have to know something by heart, né? Então isso significa gravar alguma coisa. Olha só que diferente. Buy fica bought. Eat fica ate. Aqui ó, buy é comprar, eat é comer. Forget vira forgot. To go, quando você vai a algum lugar, significa o quê? O verbo ir, né? Vira went. Forget significa esquecer. Então, para você ter uma ideia de como que as coisas elas vão mudar, tá bom? E depois, gente, isso é muito importante, que depois a gente vai ver o present perfect e como que vai ser importante a gente saber a diferença do simple past para o present perfect. Então, fica atento aí. Agora nós vamos ter aqui, ó, o verbo to be. Professora, só acrescentar ED, já decorei. Ahá! Aí que tá a diferença. O verbo to be, nem a afirmativa, nem a negativa, tudo dele vai ser diferente. Ele se acha pra caramba, imagina dessa forma. E eu preciso sempre saber aquilo que vai estar ligado aqui, ó, qual o meu pronome pessoal, os personal pronouns. I significa eu, e you significa você. E você vai ver que you aqui tá tanto na parte singular, que são esses três primeiros, quanto na parte aqui do plural. O contexto vai te falar se você está falando you no singular ou no plural. Por exemplo, se eu aponto para você e você está sozinho, você vai entender que you está no singular. Mas estou falando assim para minha turma, you guys are very clever. Vocês galera, são muito inteligentes, espertos, né? E aí, se eu estou falando e aponto para várias pessoas, significa que eu estou falando do you no plural. Então, perceba que temos isso. Vamos voltar aqui para o singular, para os três primeiros. Esses daqui, gente, são aqueles diferentões. Os diferentões dos diferentões, que é he, she ou it, que eles são a terceira pessoa do singular. Geralmente, eles vão ser diferentes para tudo. E aqui não vai ser de uma outra maneira, né? Aqui eu vou usar o quê? O was, porque eu estou falando aqui do passado, né? Então, was... E aqui do outro lado, depois a gente vem para a negativa. We, you and they são plurais e vão ser o quê? Were. Tá bom? É bem mais tranquilo. Na parte da negativa, já entrando na negativa, você vai ver aqui, ó, que em relação ao simple past dos verbos regulares e irregulares, eu vou ter que usar uma partículazinha, que é o did, o didn't, né? Aqui, gente, não tem nada disso. Para eu conseguir fazer o passado dos verbos do verbo to be, eu vou ter que usar apenas o was na afirmativa. E a negativa eu vou colocar o wasn't. Quando for alguma coisa no singular, tirando o work, né? O you. Nas demais, se tava o were, vai virar o weren't. Então, was vira wasn't, were vira weren't. E aqui, vamos devagar aqui na afirmativa. Eu coloquei aqui um exemplo para você. He went to school yesterday. Eu sei que está no passado porque o went é passado do verbo que to go, né? Muito bem, a gente viu isso na outra tela. They were hungry last night. Professor, aqui já é o verbo to be. Perceba, o verbo to be, eu coloquei combinando aqui com o they. Estou falando que eles estavam famintos, eles estavam com fome ontem à noite. Ó, vê aqui last night. É aquela palavrinha do bem que você vai olhar e falar, nossa, ela me ajuda a identificar o simple past. Depois eu vou para a negativa. Na negativa eu continuo colocando o sujeito como primeira coisa da nossa frase. Mas depois eu vou colocar o quê? O didn't. Perceba aqui, ó, que aqui é quando estou falando dos verbos que não são o verbo to be. Vou colocar o didn't e o verbo no infinitivo sem o to. Mais o complemento. Vamos ver o primeiro exemplo sobre isso. Peguei essa primeira frase, né? Que uma que eu estou usando o verbo to be e a outra estou usando outros tipos de verbos, né? Os verbos de ação. He didn't go to school yesterday. Quando eu vou tratar desse didn't, eu preciso que você se lembre no simple past, na parte da negativa e da interrogativa, de você colocar o go, porque aqui o go é o quê? É o went, só que no infinitivo. O infinitivo é to go. Eu tiro esse to e esse aqui é a base form, go.
He didn't go to school yesterday. E aí, se eu quero colocar do verbo to be, lembra que a gente viu na tabela? Só colocar aqui, ó, weren't. They weren't hungry last night. Tô falando que eles não estavam com fome na noite passada. Faça um resumo, escreva passo a passo. Depois nós vamos ter também um cursinho, né? Voltado, né, pro pré-ENEM. E aí, lá eu vou falar sobre isso também com mais tempo, né, tá? Com mais calma. Se eu tô aqui na interrogativa, eu tenho que colocar o quê? O did na frente para esses verbos aqui de ação, né? Porque eu preciso falar que eu estou no passado. E essa vai ser a partícula que eu vou colocar na frase que vai me dizer isso. Depois eu vou colocar aqui, ó, o sujeito. Depois eu vou colocar aqui o verbo também na base form, que é o infinitivo sem o to. Mais o complemento. Olha só a frase aqui. Did he go to school yesterday? Ele foi à escola ontem. Olha, perceba que eu coloquei o did, depois eu coloquei o he, que é o sujeito, depois eu coloquei o go. Mas eu não preciso desse did, ó, perceba que eu não tenho esse did aqui, ó, porque agora eu vou falar o quê? Do verbo to be, né? Nessa frase aqui toda eu vou falar do verbo to be. Então eu coloquei, were they hungry last night? Eles estavam com fome, né? Na noite passada? Então, essas coisinhas eu sei que é muita coisa, igual eu tô falando para vocês, dentro de sala de aula eu divido isso, né, possivelmente em 2 ou 3 semanas, mas aqui é só para você ter uma ideia um pouco melhor, tá bom? Espero que esteja ajudando vocês. Gente, todo o tempo verbal, ele vai ter algumas keywords, algumas signal words. São aquelas palavras que quando você bater o olho, você vai falar, presente simples, passado simples, presente perfeito, presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo. Sim, tem futuro contínuo. Temos uma variedade muito grande, uma riqueza muito grande de verbos. Ele pega e fala assim, e eu coloco aqui, que yesterday, ago, in, e depois você vai colocar o ano vem escrito logo depois. Last, pode ser last night, na noite passada, pode ser last year, no ano passado, pode ser last month, ou seja, no mês passado, tá bom? E aqui, gente, eu coloquei, ó, I was born in 1995, coloquei o ano. Isso tá no passado. Então, esse in e o ano depois me dá essa dica. Aí depois, we went to Barcelona 3 years ago. Aqui o ago. Quando que a gente foi para Barcelona? Há 3 anos. Eu nunca fui. Espero que você tenha ido. Dizem que lá é belíssimo. She wasn't feeling well last night. Ela não estava se sentindo bem na noite passada. Poderia ser, depois do last, várias outras palavras. E aqui eu coloquei, né, uma música muito conhecida, né, dos Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far away, né? É uma coisa que é uma música que toda vez que toca, né, eu gosto muito, acho a letra maravilhosa e acho os Beatles também, né? Uma banda assim que fez uma história, né, muito bacana. Agora, gente, disso tudo que eu falei, eu sei que é muita coisa, do que eu vou falar do Enem? Isso é o mais importante para nós. E como que o Enem cobra isso de você? Ele vai cobrar de você os usos. Para que eu vou usar o Simple Past? É por isso que eu coloquei aqui, para expressar ações finalizadas no passado. A ação começou e ela terminou no passado. Perceba que eu fui a Barcelona 3 anos atrás. Então, eu fui a Barcelona e não continuo em Barcelona. Eu já voltei, né? Foi quando eu fui. Para descrever uma sequência de ações que ocorreram no passado. Então, você pode escrever uma frase com várias coisas que aconteceram, mas todas começaram e terminaram no passado. E para expressar algum hábito que você fazia no passado, você vai usar aqui outras partículas, por exemplo, como que used to. I used to go to São Paulo every vacation, né? Toda vez que estava em férias, você costumava o quê? Ir para São Paulo, vamos supor assim, né? Você visitar a sua família. Então, o hábito que você tinha, se eu colocar esse used to, tá bom? Agora nós vamos para a questão, né? Demoramos um pouquinho para chegar até aqui, mas vocês vão entender, espero que vocês tenham entendido a importância da gente ter visto aquelas telas, mesmo que de uma forma um pouco mais rápida. A ideia não foi esgotar o assunto, nem fazer que você tenha uma compreensão total do assunto, mas te dar um pouco de base para a questão número 9, que fala que as nossas memórias podem nos ajudar a passar por momentos de dificuldades. Quais boas lembranças você tem? Escreva 5 experiências legais que você teve com amigos, família ou em eventos. Utilize o Simple Past. E, se necessário, utilize os verbos dessa caixinha que está aqui embaixo, né?
ou busque por outros como oportunidade de relembrar o passado de alguns verbos irregulares e regulares. Agora você já sabe o que são verbos regulares e irregulares, não é mesmo? E aí, gente, eu coloquei aqui, ó, I loved to play with my friends. A gente brincava muito na rua. E isso era muito legal. Era pique-pega, pique-esconde, né? Era pique tudo. E depois teve a era, né, dos patins, das bicicletas, quando a gente foi crescendo. Que eu gostava de brincar com eles. I didn't know how to ride a bike, ride a horse. Isso aqui eu tô colocando como ideias, né, pra você. Na negativa, didn't, e o verbo principal, né? No infinitivo sem o to, porque o passado do know é knew, que vem a ser o quê? Um verbo irregular, tá bom, queridos? I didn't use to watch cartoons. Isso é uma verdade, eu não costumava ver muito desenho. Eu sempre fazia outros tipos de atividades. Então, I didn't use. I used to travel a lot. Eu costumava viajar bastante. Eu não viajava muito, eu tô colocando aqui como ideias para você. Lembre-se que nós trazemos sempre propostas de resposta, tá bom? My parents took a lot of pictures of my childhood. Tô falando que meus pais tiraram bastantes fotos, né, da minha infância. Isso é verdade, tem bastantes fotos. E nem era, né, de celular, não tinha celular na minha época. Então, gente, isso daqui são ideias para você usar, tá bom? E uma mesma frase, eu posso usar de várias formas. Eu poderia colocar aqui, ó, my parents used to take a lot of pictures. Eu escolhi colocar took para poder usar aqui aquilo que vem aqui proposto para nós. Então, meus queridos, por hoje é só. Eu espero que você tenha conseguido aclarar um pouco, né, na sua mente um pouquinho sobre o Simple Past. And see you next week. Bye, bye!